Ele chamou seu filho mais velho da província para voltar com seu filho mais novo e sua esposa. Assim que viu o senhor Urbano sair de casa, Dona Renata se vestiu e desceu até o lago de peixes para encontrar o seu amado. Infelizmente para ela, todo o processo de hoje estava sendo monitorado pelo senhor Urbano e seu filho. Enquanto ele fazia amor com sua amada na cabana, o senhor Urbano e seu filho entraram correndo. Uma visão horrível apareceu diante dos meus olhos, um menino e uma menina. Essa pessoa era ninguém menos que sua esposa, Renata, e o vizinho, o senhor Olegário. Uma luta tensa começou. O velho Olegário teve que suportar as surras do senhor Urbano e de seu filho. Dona Renata foi humilhada e humilhada junto com seus 2 filhos. Depois disso, ela só pôde implorar pelo perdão do marido e dos filhos. Somente naquele momento ela percebeu quão terríveis eram as consequências da traição. Ela nunca imaginou que um dia seria pega em flagrante pelo próprio marido e filhos. Essa vergonha é tão grande que nunca poderá ser lavada. Ela se ajoelhou e implorou em lágrimas tardias. Somente por causa de seus desejos imediatos, ela perdeu seu valor como mulher. Felizmente, ela tinha um marido tão gentil e bondoso que o senhor Urbano não abusou dela nem a expulsou de casa. Todos também concordaram em não deixar ninguém de fora saber, pois o objeto seria enterrado para sempre. Espero que isso sirva de lição para Dona Renata, pois ela certamente não terá uma segunda chance. E talvez o velho Olegário não tenha coragem de flertar com uma mulher casada. Aquela surra o acordou o suficiente para servir de impedimento. Mas aquela surra foi o suficiente para acordá-lo, o suficiente para impedi-lo de separar mais famílias. Então nossa história termina aqui. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor permite a infidelidade? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigado por escolher nosso canal e se juntar a nós nesse caso apaixonante e dramático. Cada história tem sua realidade. Estamos ansiosos para ver você em novas histórias. Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada Adultério na Meia-Idade. Na escuridão profunda, em uma pequena vila pacífica onde tudo parece correr bem dia após dia, há segredos enterrados sob a aparência comum. As ruas silenciosas à noite não conseguem esconder o que acontece silenciosamente por trás das portas fechadas. Um caso de amor secreto, silencioso, mas cheio de paixão, acendeu-se nos corações daqueles que pareciam estar em paz com suas vidas atuais. Mas as tentações sempre aparecem inesperadamente, levando as pessoas a encruzilhadas perigosas, onde o coração deve lutar com a razão e com segredos. Se não tomar cuidado, ele poderá ser exposto em breve. Foi nesses momentos doces e ansiosos que 2 pessoas foram apanhadas num turbilhão de amor fora de controle, onde cada passo era uma aposta na vida. A tentação poderá guardar esse segredo para sempre ou ele trará consequências inevitáveis. Para onde irão os desejos ocultos quando o amor ultrapassar os limites do que é permitido? Caros ouvintes, por favor, ouçam a história Amor Secreto no canal. Eram quase 22 horas quando Renata saiu da cozinha depois de um longo dia de trabalho doméstico. Toda a família dormia e ela estava cansada, deitada na pequena cama perto da janela. Quando eu estava prestes a piscar, ouvi um assobio repentino e intermitente do lado de fora da porta. Ela ouviu atentamente e imediatamente percebeu que era o sinal do senhor Olegário, seu vizinho que morava a alguns becos de distância. O coração de Renata batia mais rápido, assustada e em pânico. Virando-se cuidadosamente para olhar na direção do quarto do marido, o senhor Urbano ainda dormia profundamente, sem perceber nada. Furtivamente, como um gato, Renata caminhou gentilmente em direção à porta. Estava escuro como breu, as luzes das casas ao longe não eram suficientes para iluminar o pequeno beco escondido atrás das árvores. Assim que ela colocou a cabeça para fora, viu o senhor Olegário espiando por trás dos arbustos. Renata, sou eu. A voz do senhor Olegário era sussurrante, deliberadamente baixa, mas ainda incapaz de esconder sua excitação. Que diabos você está fazendo? Renata sussurrou, mas sua voz estava tensa. Eu disse para você vir amanhã à noite. Se você vier aqui a essa hora, todos nós morreremos. O senhor Urbano ainda está em casa. Se ele descobrir,
tudo estará arruinado. Item achei que seu marido fosse à casa do seu irmão cuidar da loja hoje à noite, então passei para visitá-lo. O senhor Min está mesmo em casa? Ele já dormiu? Posso entrar um instante? O senhor Olegário riu, alheio ao perigo da situação. Item você tá louco? Vai para casa. Apareça amanhã à noite. Se continuar vindo assim, eu te dou um ataque cardíaco e morro. E se os vizinhos ainda não tiverem dormido? Item ok. Pensei que o senhor Min não estivesse em casa. Se não me deixar entrar, deixe-me te dar um abraço e depois vou para casa. O senhor Olegário continuou sorrindo, tentando provocar, enquanto a senhora Renata olhava ao redor preocupada. Cala a boca. Fale baixo. As pessoas por aqui ainda não estão dormindo. Você quer morrer? Renata ficou irritada e o empurrou. Vá para casa, eu desço amanhã. Item vendo a determinação de Renata, o senhor Olegário não teve outra escolha a não ser recuar. Ele acendeu a pequena lanterna em sua mão e silenciosamente desapareceu na escuridão. Renata ficou ali parada por um momento, sentindo-se aliviada como se tivesse acabado de escapar do perigo. Os dois tinham feito um acordo claro de antemão de que o senhor Olegário não iria à casa dela sem o seu consentimento, mas parecia que esses encontros furtivos estavam fazendo perder o controle. Renata gostava da emoção dos encontros secretos, mas sempre tinha medo de que eles fossem expostos. Há apenas uma semana, eles quase foram pegos na cozinha. O marido dela chegou em casa mais cedo do que o esperado, deixando os dois em pânico. Felizmente, eles conseguiram resolver tudo rapidamente antes que seu marido, o senhor Urbano, descobrisse algo incomum. Item de volta ao quarto, Renata deitou-se, mas não conseguiu dormir. A escuridão envolveu a casa, mas no coração de Renata, os pensamentos confusos do relacionamento perigoso continuavam a assombrá-la. Ela sabia que estava caminhando à beira do perigo, mas não conseguia parar. Aos 48 anos, Renata ainda mantém um estilo de vida único. Nessa idade, as pessoas deveriam estar construindo um lar, cuidando do marido e dos filhos, mas Renata está focada apenas em encontrar um homem para aliviar sua solidão. Se o marido de Renata fosse um playboy, não haveria nada a dizer, mas o senhor Urbano era gentil, amava a esposa e os filhos, trabalhava duro e nunca teve má fama. Só porque Renata não conseguiu satisfazer isso, Renata se tornou muito depravada. Toda vez que se sentia animada, Renata aproveitava para descer até o lago de peixes do seu Olegário e brincar. Além disso, todos os dias em que seu marido estava fora, ela convidava seu amante para ir à sua casa. Item hoje à noite, se ele não estivesse em casa, os dois provavelmente se arrastariam para a cozinha e se beijariam. Assim que entrei pela porta, o senhor Urbano saiu do quarto. Item, o que você está fazendo aí fora? O que você está fazendo aí fora tão tarde da noite? A pergunta assustou a senhora Renata. Ela achou que o senhor Urbano sabia de alguma coisa, então continuou gaguejando. Nada, vi o cachorro do vizinho me mordendo, pensei que alguém estava invadindo minha casa, então saí para ver. Quem estaria invadindo a essa hora? Item, tenho visto você rondando bastante o beco ultimamente. O que está acontecendo para você ficar sempre se esgueirando? Item, esse cara. Falando bobagem. O que está acontecendo? Igualzinho a você, dormindo de cabeça baixa. O que você sabe? O que aconteceu com a casa? Você nem sabe quando o ladrão a levou. Item, o senhor Urbano estendeu a mão para o interruptor de luz no quintal. A luz brilhou, iluminando diretamente o rosto de Renata na escuridão. Os olhos do senhor Urbano seguiram a esposa, com um olhar de desconfiança evidente. Ele nunca tinha visto tão preocupada. Item, você está escondendo alguma coisa de mim? Sua voz era baixa, mas cheia de ameaça. Você anda diferente ultimamente. Não pense que não percebi. Tome cuidado, eu não noto nada de ruim. As palavras frias do marido eram como uma faca afiada, penetrando direto no medo mais profundo de Renata. Seu coração se apertou, e o pensamento passou pela sua mente. Será que ele sabe de alguma coisa? Eu escondi muito bem, sem deixar vestígios. Por que ele diria isso? Mas ela tentou manter a calma, resmungando para evitar. Você só é bom em imaginar, em pensar bobagens. Vá dormir, tem muita coisa com que se preocupar amanhã. Renata tentou parecer normal, mas seu coração estava em turbulência. O senhor Urbano não respondeu, mas seus olhos continuavam fixos nela, como se quisesse ler cada pensamento seu. A senhora. Renata caminhou rapidamente para o quarto, ignorando deliberadamente o marido, mas suas pernas pareciam instáveis.
No quarto, ela se deitou na cama, mas não conseguiu dormir, com os olhos arregalados olhando para o teto e os pensamentos girando em sua cabeça. Ele provavelmente não sabe de nada. Ela se consolou. Se ele descobrisse, com certeza faria um estardalhaço. Foi só uma indireta. Talvez ele suspeite que eu costumo sair para ler a sorte. Preciso me acalmar, senão tudo vai ficar exposto. Mas quando Dona Renata estava se acalmando, a porta do quarto rangeu suavemente. Ela virou a cabeça e seu coração parou de bater. O senhor Urbano estava parado bem em frente à porta, com os olhos cheios de frieza. Não pense que eu não sei de nada. Ele se aproximou dela, com a voz baixa, mas ameaçadora. Eu vi tudo isso esta noite. A senhora. Renata tremia como uma folha, pensando que o marido sabia. Então o senhor Urbano falou: você devia sair por aí com aquela garota ou ir para ela ler o futuro, ou você vai morrer comigo. Neste momento, a senhora. Renata voltou a si, descobriu que ele não tinha visto nada. De fato, agora mesmo a senhora. Ui entrou em casa para conversar por alguns minutos e depois saiu imediatamente. Ela pensou consigo mesma que da próxima vez ela deveria ter mais cuidado com isso. Esse cara é um absurdo. Que tipo de adivinhação é essa? Não aconteceu nada comigo, então não se preocupe. Ela disse enquanto gentilmente estendia a mão e puxava o marido para a cama. Estou cansado de trabalhar esses dias, de me preocupar com você o dia todo, com as crianças, com a casa, com a fazenda. Sabe, onde você encontra tempo para ler a sorte e a sorte. Bem, senhor Urbano, por que não vem aqui e relaxa um pouco? Eu te faço uma massagem para relaxar. A senhora. Renata sorriu suavemente, com os olhos cheios de amor, e acariciou gentilmente o braço do marido. Sentindo o toque suave, o senhor Urbano, embora ainda desconfiado, pareceu ser contagiado pelo charme familiar da esposa. Os pensamentos que giravam em sua cabeça desapareceram quando Renato puxou para um beijo quente e gentil. Dona Renata percebeu que a vigilância do marido estava diminuindo gradativamente e deu um suspiro de alívio. Com palavras doces e intimidade, ela habilmente dissipou as suspeitas do marido, pelo menos temporariamente. Mas em seu coração, ela sabia que esse jogo perigoso não poderia durar para sempre. Toda vez que ela encarava o marido, ela sentia como se estivesse andando na corda bamba. Bastava um pequeno erro e tudo desabaria. Ela puxou a mão do marido e apertou-a mais. É tudo o que você deseja. Os olhos dela pareciam brilhar, mas os do senhor Urbano, ao contrário, pareciam perdidos, sem nenhum entusiasmo para fazer amor. Embora ele ainda respondesse esposa, tudo era apenas superficial. Ele fez isso apenas para fazer acontecer, sem nenhuma paixão real. As mãos dele a tocavam mecanicamente, como se fosse um dever a cumprir e não mais um sentimento. A senhora. Renata mudou pelo mesmo motivo. No passado, os dois se amavam muito, mas desde que o marido dela ficou fraco, ele não podia mais servi-la daquela maneira, não podia mais fazê-la ficar em êxtase todas as noites. Então ela se tornou ciumenta, calculista, e sua psicologia mudou para outro estágio. Ela saiu para encontrar prazer. Ela presta atenção na maneira como se veste, sempre se vestindo de forma reveladora e descolada. Em casa ela é casual, mas quando sai ela tem que ser muito educada. Todos na aldeia achavam que ela era uma pessoa decente, amava o marido e os filhos e era uma esposa boa e exemplar. Há um filho que trabalha na província e lhe envia dinheiro, então ela se arruma um pouco, caso contrário ninguém pensaria que ela está tendo um caso lá fora. Então, pareça sempre elegante e charmoso. Na manhã seguinte, a dona Renata deu uma desculpa para visitar os campos e foi direto pela estrada de terra que levava ao lago de peixes do seu olegário. Quando ela chegou, olhou ao redor com os olhos vermelhos e então entrou silenciosamente na pequena cabana no final do lago. O senhor olegário estava ocupado mexendo a ração dos peixes. Ao ver a senhora Renata, ele ficou muito feliz e se aproximou apressadamente. Oi Renata, faz tempo que não te vejo por aqui. Ele a abraçou apressadamente, mas a senhora Renata imediatamente o empurrou, com a voz irritada. O que você está fazendo a essa hora? Me solta. O senhor olegário ficou surpreso. Ah, já faz alguns dias que não nos vemos e você já está tão mal-humorado. A senhora Renata se jogou na velha cama de bambu, com o rosto cheio de preocupação. Acho que meu marido descobriu. Talvez devêssemos parar. Se isso continuar, mais cedo ou mais tarde vai virar um problema. O senhor olegário franziu a testa, tentando parecer calmo. Então, o que é exatamente? Nós éramos tão reservados, como ele descobriu. A senhora
Renata suspirou, com a voz mais baixa. Ontem à noite, ele me perguntou por que eu continuava me esgueirando. Neguei, mas seus olhos estavam cheios de suspeita. Tive medo de que alguém nos visse e nos dedurasse. O senhor Olegário zombou e acenou com a mão. Não se preocupe, você provavelmente está pensando demais. Quem sabe sobre isso? Venha, desça e sente-se para que eu possa ficar perto de você. Senti tanto a sua falta nestes últimos dias. O senhor Olegário limpou as mãos e passou os braços em volta da cintura da amada, prestes a fazer alguma safadeza, quando a senhora Renata gritou. Você ainda tem coragem de fazer isso a essa hora? Eu vim te avisar, te avisar. Se isso vazar, você morre. Vamos lá, por que você está pensando tanto? Não é nada, ele provavelmente pensou que você estava levando dinheiro secretamente para uma cartomante. Quem ousaria imaginar que a esposa dele teria um caso? Eca, você está velho e ainda se preocupa com essas coisas. Cala a boca. Você continua falando bobagens, falando bem, mas sem se preocupar com nada, o dia todo só pensando em ir dormir. A partir de hoje, não te vejo mais. Quando as coisas se acalmarem, a gente se vê. É só isso que eu estou dizendo, faça o que quiser, eu vou para casa. Ei, fica aqui e brinca comigo. É raro a gente se ver, então me dá só mais uma chance e depois tudo bem se a gente não se ver mais. Só de te ver eu já fico louca, e se eu me segurar por muito tempo, não vou aguentar. O senhor Olegário tentou sentar-se perto da senhora Renata, mas suas mãos não paravam quietas, tocando aqui e ali. Foi justamente essa proximidade que fez com que Dona Renata não conseguisse ficar parada. Seu rosto começou a mudar de cor. Ontem à noite, seu marido não conseguiu compensá-la. A excitação dentro dela ressurgiu novamente. Se eu não tivesse que me preocupar com as suspeitas do meu marido, eu teria tido uma sessão de sexo satisfatória hoje. Ela tentou reprimir o desejo e sentou-se. Se você continuar assim, como vou desistir? Estou tão infeliz com você. Vou para casa. Lembre-se de me ouvir, não faça nada. Quando chegar a hora, eu tomo a iniciativa de te encontrar. O senhor Olegário ainda olhava fixamente para a figura de sua amada com pesar. Mesmo com muita sede, ele não conseguiu, então teve que deixar sua amada ir olhando para a figura desbotada de sua amada. O senhor Olegário sentiu-se mal. Desde o dia em que ele e sua esposa se separaram, sua esposa voltou a morar com as crianças, enquanto ele ficou sozinho neste lago. A vida de repente ficou vazia e solitária. Conhecer Renata foi como um presente do céu. O senhor Olegário não conseguia acreditar que uma beldade famosa na vila como a senhora Renata, esposa do senhor Urbano, pudesse ter tido um caso secreto com ele. Para ele, a senhora Renata era como uma lufada de ar fresco, ajudando a aliviar sua solidão e isolamento todas as noites. De alguma forma, a sorte de Renata ainda é boa. Enquanto o senhor Olegário estava perdido em pensamentos, de repente uma voz familiar soou. O senhor Olegário se assustou e rapidamente se escondeu atrás da peixaria. O senhor Urbano aproximou-se e perguntou ao senhor Olegário: tenho visto minha esposa vir aqui com frequência ultimamente. O que houve para vocês dois se verem tanto? O senhor Olegário deu um sorriso sem graça, tentando manter a calma. Ah, bom. A dona Renata só veio me visitar e visitar o Lago dos Peixes. Os olhos do senhor Urbano estavam inquisitivos, mas ele não disse mais nada, apenas ficou ali parado olhando para o lago por um tempo, depois se virou e foi embora. Naquele momento, o senhor Olegário deu um suspiro de alívio, mas seu coração estava cheio de medo de que tudo pudesse desmoronar a qualquer momento. Muitas vezes eles queriam parar, mas cada vez que encontravam a dona Renata, não conseguiam mais parar. Devo dizer que ela é linda, muito linda. Muitas mulheres na faixa dos 30 e 40 anos ainda precisam carregar seus sapatos. Não só seu corpo é equilibrado, mas suas partes também são muito cheias e proeminentes, fazendo com que qualquer um que a veja deseje isso. A história de amor deles foi só com 3 piadas e frases de provocação durante o tempo de construção de valas, esperando a cooperativa que ele conseguisse flertar com ela. No início pensei que fosse apenas uma brincadeira, mas de repente ela se comoveu e se agarrou a ele como se fosse um tesouro. Sempre que está livre, ele desce até o lago para ter intimidade com sua parceira. Até a própria Renata não conseguia entender por que havia se apaixonado por um velho fazendeiro tão feio. No total, Asra. Renata e o senhor Olegário estavam se vendo secretamente há quase 3 meses. O número de vezes que eles estiveram juntos também foi mais de 10 vezes. Toda vez que nos encontramos, somos como 2 mariposas voando em direção ao fogo.
sem nos importarmos com as consequências ou com a moralidade. Dona Renata estava presa num feitiço de amor do qual não conseguia escapar. Porém, recentemente, a senhora Renata sentiu que algo estava errado e seu marido começou a desconfiar. Ela estava cheia de ansiedade, determinada a terminar esse relacionamento antes que as coisas piorassem. Em sua mente, ela não parava de pensar: a boca do mundo é como as ondas do mar. Como podemos cala-la? Ela entendia muito bem o quão cruel a opinião pública no bairro podia ser. Bastava um pequeno boato para que eles começassem a fofocar e a inventar coisas sem parar, não deixando ninguém viver em paz. Ela só conseguia suspirar, não importava o quanto tentasse, seus instintos não conseguiam superar o desejo em seu corpo. Ela se irritou novamente, incitando-a a correr por aquele caminho. À noite, ela só se lembra do seu amante, lembra das doces cenas de amor. Nas noites solitárias deitada ao lado do velho marido, ela só queria correr para o Sr. Olegário e relembrar as doces cenas de amor. 5 dias se passaram, o que é tempo demais para ela. Ela sempre se perguntou se conseguiria superar isso. Na sexta-feira, ela foi ao mercado da tarde. Quando eu estava carregando minha cesta de comida pelo atalho em direção ao campo, encontrei o Sr. Olegário vindo na direção oposta. Ao ver a amada, que já havia caído e caminhado, o Sr. Olegário saltou do carro e puxou a senhora. Renata, de volta. Onde você estava? Faz alguns dias que não te vejo, sinto muita saudade. Como você está? A senhora Renata olhou ao redor para ver se alguém a observava antes de ousar parar e continuar as palavras do Sr. Olegário. Solte minha mão, ninguém vai ver agora. Seja um pouco mais discreta, é dia claro, mas você age como se não houvesse ninguém por perto. Vovó, mas sinto tanta falta de você. Toda noite não consigo dormir porque penso em você. Me conta como estão as coisas. Estou tão ansiosa. Continua a mesma coisa, ainda não houve movimento. Não sei se meu marido suspeita de alguma coisa, mas não tive notícias dele nos últimos dias. Sério? Eu te disse, é só uma ilusão. Se ele estiver em casa hoje à noite, não vai me deixar ir. O velho Olegário manteve silêncio sobre o fato de que o Sr. Urbano havia descido até o lago para encontrá-lo e dizer algumas palavras insinuantes. Não, vamos esperar mais alguns dias para ter certeza. Faz só alguns dias e você já está tão animado. Você nem sabe como se comportar quando está comendo fora, está agindo como se estivesse só fazendo negócios. Você sabe muito bem que eu abandonei minha esposa, minhas necessidades por ela também são altas, assim como as dela. Se você continuar me forçando a suportar assim, como poderei suportar? Ou você está entediado comigo? Cala a boca. Estou entediado com você e estou falando assim? Você deveria ir para casa, não é conveniente conversar aqui. Deixe-me ir para casa e ver como estão as coisas. Se eu puder arranjar, vou até a peixaria para brincar com você. Deixa pra lá, tem que ser assim. Agora que você ainda está com saúde, aproveite com ousadia, vovó. Quando você ficar velha, não vai poder ter isso. Eu te amo tanto que te deixei esta parte, senão eu teria dado para outra criança. Nossa, que boca! Você nem ia querer me dar nada. Não sei o que diabos me fez te encontrar. Tá? Vou para casa primeiro. Se eu conseguir, eu desço. Os dois se separaram alegres. O Sr. Olegário estava extremamente excitado, não era tocado havia dias, agora ao ver sua amada, seu sangue ferveu novamente. Quando ele fica animado, é difícil se conter. Vivendo sozinho por muitos anos, ele não tinha medo da libertinagem. Embora sua aparência não seja chamativa, em troca, Deus lhe deu uma forte força masculina, tornando difícil para as mulheres que passaram por suas mãos o deixarem ir. A senhora Renata estava empolvorosa. Metade quer parar, metade não. Toda vez que ela pensava nos olhares curiosos do marido, ela ficava preocupada. Mas o problema é que ela não consegue mais resistir a si mesma. Ela sabia que estava na puberdade, seu corpo estava sempre excitado e sedento. Pensando nisso, ela sorriu coquete. Mulheres nunca envelhecem. Este corpo ainda é jovem e fresco, por que desperdiçá-lo? Os mais velhos não dizem: pássaros no céu, peixes na água, encontrar-se é o destino. Ainda somos jovens, por que não aproveitar? Isto é muito verdade para a senhora Renata. Hoje à noite, depois de preparar o jantar para o marido, a senhora Renata se arrumou às pressas e correu para o banheiro. Assim que a água começou a cair, ela aproveitou para lavar os cabelos com saboneteira,
e a fragrância doce se espalhou rapidamente pela casa. Então ela se maquiou, vestiu uma camisola sexy e justa e prendeu o cabelo com cuidado. O cheiro de saboneteira se espalhava por toda parte, fazendo com que o senhor Urbano, que estava sentado à mesa bebendo água, não conseguisse deixar de notar. Ele olhou para a esposa, com os olhos cheios de suspeita. Aonde você vai para ter que se vestir desse jeito? A senhora. Renata tentou fingir raiva para esconder sua inquietação interior, com a voz um tanto irritada. Fui à casa comunitária praticar artes cênicas com as moças da vizinhança. É preciso ser recatada quando se sai. O senhor Urbano balançou a cabeça e resmungou. Que tipo de arte é essa? Por que você tem que usar maquiagem e se vestir assim? Ah, quando sair, vista-se adequadamente. Olhe para si mesmo. Você está velho e ainda se veste assim, os vizinhos vão rir de você. A senhora. Renata respondeu com raiva e frustração. O que você sabe? Hoje em dia, a sociedade é civilizada, as pessoas se vestem bem, não como você, sempre desleixadas. E o que eu visto é problema meu, você tem que se preocupar com seus assuntos importantes, então não presta atenção. Você é bom em implicar com sua esposa. Olhe para os maridos das outras e aprenda. A única coisa que você sabe fazer é reclamar. O senhor Urbano começou a falar asperamente. Não ouse me menosprezar. Você não era assim antes. Ficou louco agora? As pessoas vão rir de você por se vestir assim. Você está velho e parado. A senhora. Atorceu os lábios. Diga só que é brincadeira. Você acha que todo mundo consegue manter a forma que eu tenho? Não me importo com o que visto. Dito isso, ela limpou a bunda e se virou para sair pela porta. Ele não esqueceu de lembrar. Estou indo agora, volto tarde hoje à noite. O senhor Urbano olhou e continuou se recusando a soltar. Mas onde você vai praticar seu canto e sua dança? Está inventando uma desculpa para ir a algum lugar. A senhora. Renata se virou e respondeu com um tom desafiador. Você está falando bobagem de novo. Se quiser, é só me seguir e ver se estou fazendo alguma coisa suspeita. Dona Renata falava com voz trêmula, mas tentava agir com dignidade para enganar o marido. Então ela saiu de casa com um humor indescritível, incapaz de entender como o poder do adultério podia ser tão forte, a ponto de transformá-la em uma pessoa cega e imprudente. A senhora. Renata seguiu pela vala no meio do campo deserto, olhando para trás de vez em quando, preocupada que alguém a estivesse seguindo. Muito tempo depois, ela chegou ao céu familiar, onde havia combinado de encontrar o senhor Olegário. Ao vê-la de longe, o senhor Olegário correu para cumprimentá-la, com os olhos cheios de alegria. Alguém a viu? Vestida assim hoje, tenho certeza de que morrerei com você. A senhora. Renata lançou um olhar furioso. Eu menti para o senhor Min dizendo que a família estava praticando artes cênicas. Tudo bem. Entre. O senhor Olegário ficou curioso. Por que você não encontra outra desculpa? E se o senhor Urbano investigar e descobrir? Dona Renata deu de ombros, indiferente. Deixa pra lá. Mesmo que ele saiba, ele está entediado, eu não ligo. Assim que entrou, o senhor Olegário a tocou rapidamente, fazendo com que a senhora Renata tremesse, ao mesmo tempo desconfortável e excitada. Ele semicerrou os olhos e sorriu. Você está tão linda hoje. Você deve estar me cansando. Dona Renata zombou. Se eu não me lembrasse, não teria vindo aqui. O senhor Olegário acendeu a luz, olhou um pouco mais de perto. Seus olhos brilharam. Nunca te vi tão linda. Sem você, eu provavelmente morreria logo. Dona Renata respondeu friamente. Pare de bajulação. Você também deveria dar atenção à sua esposa. Não deixe transparecer. Se ela descobrir, eu certamente morrerei. Depressa, precisou hier para Casalogos. Não posso passar a noite aqui. Passar a noite aqui para o velho Min me matar? Faça o que quiser, tenho que voltar às 10 horas, não precisa esperar mais um minuto. Só de se verem, ambos sabem o que fazer. A expressão de flerte de Renata era evidente, ela estava atordoada com as ações de amassamento de Olegário. Antes que o senhor Olegário pudesse ajudá-la a descer, ela se recostou ativamente na cama, com os olhos semicerrados e a respiração irregular, deixando o senhor Olegário ainda mais excitado. A longa separação inspirou ambos, e sem dizer mais nada, o senhor Olegário lançou um ataque feroz. Roupas espalhadas por todo lugar, eles pareciam um casal jovem e cheio de energia, e não um casal de velhos fazendo amor na cama. O senhor Olegário fungou faminto, seus membros se movendo como vegetais refogados, lutando de um lado para o outro.
Dona Renata ficou tão entusiasmada com as ações artísticas do seu amado que também se lançou freneticamente sobre o senhor Olegário, tomando a iniciativa. Eles se agarravam um ao outro como se não se vissem há anos. Enquanto brigavam, eles confiavam no outro cheios de amor. Você está tão linda hoje. Nunca te vi tão linda quanto hoje. Não vou te decepcionar. O que faltar ao Sr. Min, eu vou compensar. A senhora Renata estava tão absorta em seu próprio prazer que nem prestou atenção àquelas palavras. Sente minha falta? Sinto tanto a sua falta. A Renata não teria sorte de te ver todos os dias assim. Você sabe que sinto sua falta, mas mesmo assim você pergunta. Penso em você a noite toda. Se você não fosse bom nisso, eu nem sentiria sua falta. Concentre-se na sua especialidade, por que fica fazendo perguntas aleatórias? Ainda estou me concentrando. Por que você não vai para casa? Deixa o Sr. Min para trás e volta para cá para morar comigo. Volte aqui e eu te tratarei como uma rainha. Você está mentindo de novo. Você e eu teremos um caso enquanto pudermos, mas se morarmos juntos, quem vai aguentar? Você só sabe falar bem. Se eu não puder te servir em alguns anos, você não vai me expulsar. Mas pare de falar e se concentre no seu trabalho, eu não aguento mais. Ao ver sua amada em êxtase, o senhor Olegário se esforçou ainda mais, tentando agradar sua amada o máximo possível. A senhora Renata teve que se preparar para suportar, mas teve que admitir que ele devia ser muito forte. Mesmo tendo mais de 50 anos, isso era normal para ele. Ele considerava isso um exercício matinal, e muitos jovens não eram tão fortes quanto ele. É por isso que todas aquelas velhinhas continuam dando em cima dele. Mais de uma hora havia se passado, os sons melodiosos ainda eram emitidos regularmente, e gotas de suor ainda rolavam pelo corpo do senhor Olegário. Renata manteve os olhos fechados para sentir a felicidade. O senhor Olegário só parou quando a senhora Renata não aguentou mais. Ela pressionou levemente o peito dele, piscando os olhos em satisfação com sua ação entusiasmada. Pare com isso. Já chega. Se fizer de novo, não vou conseguir me levantar. Já chega? Olá a cara de pena de lá. Só assim a Renata vai ficar feliz. Se ela agir como minha antiga esposa, é chato. Nunca vi ninguém como você. Você é assustador. Voltarei outra hora. Eu também nunca vi ninguém como você. Você é velho e ainda é tão teimoso. Talvez você e eu estejamos destinados a ter um caso. Mas deixe-me perguntar, seu marido já a fez tão feliz antes? De jeito nenhum. Se ele fosse como você, eu não precisaria sair para comer assim. Se ele é fraco, nem fale mais nele. Estou entediado. Viu? Só eu posso te trazer felicidade, Renata. A senhora Renata sentou-se, vestiu-se novamente e escovou um pouco os cabelos. São quase 10 horas, acho que vou para casa agora, cara. Chegue um pouco mais cedo para o velho Min não desconfiar. Eu estava tão animado quando saí, mas agora que voltei, estou com medo, não estou? Não se preocupe, como você pôde descobrir. Só quando jovem você desconfiaria, mas aos 50 anos, quem imaginaria que adultério aconteceria nesta vila? Nunca houve tal coisa. Venha aqui comigo amanhã. Se eu não tinha antes, tenho agora. Como pude ser tão fácil com você? Não sei se consigo parar. Se meus filhos soubessem que a mãe deles é assim, provavelmente raspariam minha cabeça. Você não ouviu o que eu disse? Eu te disse para voltar aqui amanhã quando estiver livre. Pare de cozinhar no vapor. Por que você está com tanta vontade? Deixe as pessoas descansarem. Se continuar agindo como uma tempestade, vai morrer logo. Vou para casa. Dona Renata saiu como se nada tivesse acontecido, correu para dentro de casa para dormir como de costume. Depois disso, o caso começou a se intensificar novamente, como no dia em que ela conheceu o senhor Olegário. Ela ficou cada vez mais entusiasmada com esse assunto, sua psicologia e fisiologia se tornaram cada vez mais intensas. Ela era tão imprudente que chegou a levar seu amante para casa para ter um caso, mesmo sabendo que seu marido estava fora. Poucas horas depois, naquela tarde, quando o senhor Urbano tinha acabado de sair de casa de bicicleta, ela mandou uma mensagem para o amante. Acabei de ver o senhor Min passando pela casa do Ut, ele provavelmente só volta hoje à tarde. Você gostaria de vir até a minha casa? Então por que você está aqui? Por que está vindo para minha casa? Venha comigo hoje à noite e depois vá para casa. Não,
Ainda estou cuidando da panela de ração dos porcos em casa. Se estiver livre, venha me visitar. Sinto muita sua falta. Quando vi sair, tive que correr até aqui para te avisar. O senhor Olegário riu, provocativamente. Então você sente muita falta de mim, é? Está louco de novo, não é? Vá tomar um banho primeiro. Chego em meia hora. Depressa. Só tenho algumas horas. Lembre-se de olhar ao redor. Se alguém perguntar alguma coisa, é só dizer que vem à minha casa para ver os porcos reprodutores. Eu vou para casa primeiro. Fui muito indulgente com você. Certo. Vá para casa. Então eles se encontraram novamente e correram um em direção ao outro como mariposas em direção à chama. Enquanto observavam o porco alimentar a panela, quanto mais secretamente eles agiam, mais emocionados se sentiam. Quanto mais desconhecido o espaço, mais eles ficam animados, de um lugar para outro, como se o cheiro trouxesse prazer, trouxesse uma sensação nova, eles sempre trabalham ali. Então, nos dias seguintes, sempre que tinham uma chance, eles se encontravam novamente, encontrando todas as desculpas, todas as oportunidades para fazer sexo com uma frequência e natureza terríveis. Eles não têm mais nenhuma razão ou contexto externo, eles apenas sentem que satisfazer suas próprias necessidades é suficiente. A mudança repentina chamou a atenção do senhor Urbano, não só no seu modo de se vestir e viver, mas também no seu comportamento, o que o fez notar algo em comum. Ela é alegre por fora, mas quando chega em casa fica mal-humorada com o marido. Além disso, muitas fontes lhe contaram sobre a aparição do senhor Olegário em casa. As pessoas lhe disseram que o senhor Olegário costumava ir à sua casa para ver os porcos reprodutores sempre que ele estava fora. Mas o que você assiste tanto que só vem assistir quando ele não está em casa? Quando nos encontrávamos na rua, ele sempre me evitava. Sua esposa prestava cada vez mais atenção à sua aparência e se vestia de forma reveladora, o que o deixava ainda mais desconfiado. Um dia ele foi à cidade para refazer alguns papéis, viu a bicicleta do senhor Olegário estacionada do lado de fora do palheiro e entrou na ponta dos pés. Assim que chegaram ao meio do pátio, viram a senhora Renata e o senhor Olegário saindo da cozinha. Antes disso, ambos fecharam a porta. Seus rostos estavam tensos e assustados. Ao ver a expressão desconfiada do senhor Urbano, o senhor Olegário imediatamente se pronunciou. Onde o senhor estava, senhor Urbano? Acabei de passar na sua casa para ver alguns porcos reprodutores, e pretendo capturar alguns neste mês para criar. O rosto do senhor Urbano estava frio, como se tivesse percebido algo incomum. O que vocês dois estão fazendo aí dentro? O que estão se escondendo aí dentro? O que estão tentando fazer em plena luz do dia? A situação ficou tensa, então a dona Renata disse: ele só veio ver os porcos, nada mais. Levem-no para a cozinha para ver a panela de farelo. Por que você tem que fechar a porta da cozinha? Você tem vindo à minha casa com tanta frequência ultimamente. Está tentando flertar com a minha esposa. Ei, por que você diz isso? Já estamos velhos e não estamos mais interessados. Por que você quer que eu flerte com a sua esposa? Só vim ver os dois porcos. Se você não gostar, eu vou embora. Por que você está tão tenso? Estou avisando. Não pense que consegue enganar esse cara. Se eu descobrir alguma coisa, vocês dois estarão ferrados. O rosto da senhora Renata estava pálido e ela gaguejou ao responder. Novamente assustado, o velho Olegário saiu correndo da casa. Por sorte, Asra. Renata ouviu o barulho da bicicleta do senhor Urbano chegando em casa antes que eles pudessem fazer qualquer coisa. Se estivessem fazendo isso hoje, tudo teria desmoronado. Mas o senhor Urbano não era tão estúpido a ponto de não poder julgar nada. Ao ver a expressão de ambos, ele já tinha uma vaga ideia do que estava acontecendo. Acontece que ele não os pegou em flagrante, então não pôde fazer nada. Ele era uma pessoa gentil por natureza, não tão reservado quanto as outras pessoas, então não queria fazer disso um grande alarde, mas entendeu que sua esposa o havia traído e não esperava que o homem fosse o senhor Olegário, do mesmo bairro. Durante toda a noite ele questionou a senhora Renata até altas horas da noite, mas ela negou tudo. Ela não apenas discutiu, como também gritou descaradamente com o marido, querendo usar uma linguagem forte para dissipar as suspeitas do marido. O senhor Urbano ficou muito irritado, mas não pôde fazer nada. Ele teve que conter sua raiva e esperar uma oportunidade de trazer esses ratos à tona. Tudo estava quase descoberto, então a senhora Renata e o senhor Olegário não se encontravam mais regularmente, ambos permaneceram em silêncio, concordaram secretamente em ficar em silêncio por um tempo. Parecia que depois daquela prisão fracassada,
ambos entenderiam seus erros e parariam, sabendo quais seriam as consequências. Mas não, nos dias seguintes o casal continuou tendo um caso, só que dessa vez com mais cuidado e planejamento do que o marido de Renata. Após um mês de monitoramento, a esposa percebeu que ela também estava sendo obediente, não interagindo mais muito com as pessoas ao seu redor e não praticando mais artes cênicas fora da casa comunitária à noite. Ele pensou que tudo tinha se acalmado, mas o cavalo voltou aos seus velhos hábitos. Fui informado de que sera. Renata tem ido com frequência ao lago de peixes do Sr. Olegário nos últimos dias. E assim, ele entendeu como as coisas eram e o que precisava fazer. Usando a desculpa de cuidar da casa para seu filho mais novo, o Sr. Urbano disse à esposa que retornaria na manhã seguinte para planejar pegá-la traindo.